falar um pouquinho a respeito de oração. Então é necessário que nós estejamos firmados como soldados. E o nosso general faz assim comigo: meu general é Cristo. E que general, hein, gente? Que general! Esse é o maior, né? Tem o comando. Esse você pode se sujeitar, não é, Carlinhos? Eu me sujeito a esse general. Eu confio nesse general, que é Cristo. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo número 5, no versículo 3. Fala da oração. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Salmo 141, 2. Suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos, como oferenda vespertina. Aqui o salmista, ele coloca, né? De manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã te apresenta a minha oração e fico esperando. A nossa tendência é orar e, né? Vazar logo, né? Sair correndo, não é assim? O salmista fala que de manhã ele apresenta e fica esperando. Porque ele quer ouvir a voz do Senhor. E quando você for orar, queira, você quer, 141, 2, e o primeiro é 5, 3. Amém? O que eu estou falando é do 5, 3. E o salmista coloca dessa forma. E ele fala, olha, que a minha oração, Senhor, suba até a ti como fumaça, como incenso. Que possa subir as tuas narinas. E o Senhor cheirar, sentir o cheiro suave daquilo que você está levando a Ele, colocando para Ele. É assim que devem ser as nossas orações. Eu não preciso orar como o irmão ora. Eu não preciso ter as mesmas palavras. Eu preciso apenas estar ligado no Senhor. Sabendo que você está assim, ó, esperando, como o salmista fala. De manhã eu apresento minha oração. Eu não quero saber, nós falamos aqui, há umas terças-feiras atrás aí, nós falamos sobre a oração secreta, né? Como que é a oração secreta mesmo? Entra onde? Entra no teu quarto e ora a teu pai em secreto. E o seu pai, que vê o que fazes em secreto, te recompensará. Ou seja, vai te dar resposta. Você vai ouvir a voz dele. Então, nós falamos sobre oração secreta. Mas você pode orar em qualquer lugar. Por que o Senhor fala tanto na oração secreta? É porque Ele quer uma oração que saia na sinceridade do teu coração. E quando nós não estamos sozinhos, muitas vezes as nossas orações se desviam. Porque nós nos preocupamos com quem está do nosso lado. Mas nós precisamos aprender a orar em qualquer lugar. Outro dia, uma pessoa perguntou, pastor, eu posso ler a Bíblia no banheiro? E aí, queridos? Claro! O Senhor te conhece. O Senhor sabe a tua necessidade. Então, ore no banheiro, ore tomando banho, ore lavando a louça, ore dirigindo, ore no trabalho. Ore em espírito. Ore. Por isso que a gente fala, né? Olha, eu oro 24 horas. Mas não quer dizer que você fica 24 horas ajoelhado. Você está 24 horas alinhado ao Senhor. Tudo você vai perguntar para o Senhor. Tudo você vai... Aquela conversa gostosa, né? Tem alguns personagens aqui bíblicos que têm umas conversas tão gostosas com o Senhor que a gente fica assim, né? Que delícia que é. Mas eu quero falar aqui algumas causas do fracasso da nossa oração. Por que muitas vezes nós oramos e nós sentimos que aquilo fracassou, não chegou até o Senhor?
Eu quero que você abra aí, ou senão você põe para nós aqui, o pessoal nem abre, porque vai ter vários textos. Deuteronômio, no capítulo 1, no 42, depois 43 e 45. Amém? Fala assim, olha. Disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais, nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais derrotados diante dos vossos inimigos. Havia uma ordem aqui, quando eles estavam indo para o povo de Deus, estava indo para a peleja, para a guerra. E o Senhor fala, não vai agora, não é para ir. E olha o que acontece, assim vos falei, e não escutastes, antes fostes rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos subistes as montanhas. Aí no 45, tornaste-vos, pois, e chorastes perante o Senhor. Porém, o Senhor não vos ouviu, não inclinou os ouvidos a vós outros. Assim permanecesse muitos dias em Cádiz. O que acontece, então? A desobediência. Fala para o teu irmão, ó, desobediência faz a minha oração fracassada. Há um fracasso. Então, às vezes, você está em desobediência e quer que o Senhor ouve, Senhor, mas Ele fala assim, ó, não vou, como que é? Não vos ouviu, não inclinou os ouvidos, quer dizer, eu não vos ouço, eu não vou inclinar os meus ouvidos. Por quê? Porque está em desobediência. Amém, queridos? Outra coisa, Provérbios 1, 28. Quando nós estamos com falta de temor, a nossa oração também não chega. O que é falta de temor? Você ora para receber benefícios do Senhor, vive orando, mas leva em brincadeira as coisas de Deus, não tem temor. A tua oração não passa do teto quando isso acontece, porque nós temos que ter temor ao Senhor. E aqui fala assim, então me invocarão, Provérbios 1, 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, ou seja, a minha correção, a minha disciplina. Se você despreza a correção do Senhor, a disciplina do Senhor, a tua oração também é vã. Não passa, você vai encontrar um céu de bronze. Tua oração fica ali, não vai além, porque o Senhor não opera fora dos princípios. Não opera. Quando nós rejeitamos a correção do Senhor, resistimos ao Senhor, Ele não ouve a oração. Coração duro, teimosia. Zacarias, capítulo 7, 12 e 13. Diz assim, sim, fizeram o seu coração duro, eles estavam cativos, foram levados ao cativeiro. Muitas vezes, quando nós estamos com o coração duro, o que acontece conosco? Nós somos cativos, somos levados a cativeiros pelo diabo mesmo. Por quê? Porque o coração está duro, teimosia. Quando você teima em seguir aquilo que você quer, pela tua vontade, não pela vontade de Deus, o que acontece? Você fica como presa do Satanás, fica refém de Satanás. Diz assim, ó, sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos procederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei, e eles não me ouviram. Eles também clamaram, e eu não os ouvi.
Então, quando nós endurecemos o coração, ficamos com teimosia, ou seja, teimamos. Você sabia que a teimosia é a mesma coisa que a idolatria? Porque quando você teima, é porque você quer que prevaleça a tua vontade. E quando você quer que prevaleça sempre a sua vontade, você está idolatrando a você mesmo. Sabiam disso? Por isso que Deus condena um coração teimoso, porque há uma idolatria, ou seja, uma auto-idolatria. E aí, afasta-se de Deus. Então, são causas do fracasso: a desobediência, a falta de temor e o coração duro, teimoso. Isso atrapalha a sua oração. Você não recebe a resposta de Deus. E a oração bem-sucedida, né? Como que é a causa desse sucesso? Tem um versículo que fala de um coração contrito, que está lá em 1 Crônica, você não precisa abrir, você sabe de cor esse versículo. 7,14. Lembram? Como é mesmo? Então é um coração contrito, sucesso na oração. Porque fala assim, se o meu povo se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei e sararei a sua terra. Então, o sucesso da oração é um coração contrito, é aquele que se humilha diante do Senhor, né? Busca a face do Senhor, ora ao Senhor, se desvia dos maus caminhos, ou seja, anda em retidão, em integridade diante do Senhor. Aí ele vai ouvir dos céus, vai perdoar os pecados e vai sarar a terra, vai sarar a tua vida, vai sarar tudo aquilo que precisava de cura. Mas é dessa forma. Amém? Coração contrito. De todo o coração, você já sabe esse versículo também, Jeremias 29:13. Quem lembra? Buscar-me-eis. Então, é de todo o coração, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Ele fala, você vai me achar se o teu coração estiver voltado. Você vai me achar. É o Senhor falando. Não é a pastora que está falando aqui, é a palavra de Deus que está falando. Buscar-me-eis e me achareis. Nós lemos esse versículo quantas vezes? Mas isso precisa entrar. Eu costumo ministrar com o pessoal aqui, eu falo, ó, fala de novo esse versículo, ouça a tua voz. Você precisa ouvir a tua voz falando isso, para que possa entrar no mais profundo. Então fecha os seus olhos e fala assim, o Senhor me diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração. Faça isso em casa. Ouça a tua voz falando, para que você possa receber isso no teu coração. Porque às vezes a gente fala mecanicamente, né? E isso não entra. Nós temos que deixar entrar no nosso coração. Amém? Aí tem também uma oração tola. Vocês se lembram de Jonas? Lembra de Jonas? Como que ele falou? Vamos lá? Capítulo 4, versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. É oração tola ou não é? Você não precisa responder nem levantar a mão. Mas quantos aqui de nós já usou uma frase, ai, prefiro morrer? Quantos já usaram isso? É a mesma oração de Jonas, tola,
fora do propósito de Deus. Ele não tinha nem motivo para isso. Ele queria tomar o lugar ali do Senhor, porque ele ficou bravo com Deus. O Senhor havia mandado ele pregar em Nínive o arrependimento, e ele foi para Tarsis, vocês conhecem a história, fez tudo aquilo. Mas naquele momento que ele levou o arrependimento para Nínive, a cidade se arrependeu. E o Senhor, que ia destruir aquela cidade, ele falou, não vou destruir mais. O povo se arrependeu. Aí sabe o que Jonas fez? Ficou com raiva. Ficou bravo. Eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia desse povo. Ele fala isso, depois você lê lá o profeta Jonas. Eu sabia, por isso que eu fui para Tarsis. Por isso que eu não queria pregar para esse povo. Quer dizer, né, esse povo não merece. Aquilo ali, tem jeito não. O quê? Aquele ali já está pregando? Ah, não. Você faz igual Jonas. Ira. Porque o Senhor é soberano. Ele é soberano para mudar, transformar aquilo que era louco em sabedoria. Porque a loucura de Deus, né, se torna em sabedoria. Ou seja, a loucura dos homens, perdão, né? O Senhor transforma em sabedoria. O Senhor transforma coisas loucas em sábias. É assim. E ele fala, você sabe o que o Senhor respondeu para o Jonas? Quem sabe? É razoável essa tua ira? Querido, quantas vezes você fala para o Senhor, Senhor, não aguento mais isso não. Esse marido, Senhor, não tem mais jeito. A resposta do Senhor para você é assim, ó. É razoável essa tua ira? É razoável? Você está reclamando do quê? Isso é razoável? Senhor, não aguento mais esse trabalho. Mas você está tirando o teu pão de lá. E a hora que o Senhor quiser te tirar deste lugar, Ele vai tirar. Vocês estão me entendendo, queridos? Ele é soberano. E Jonas precisava entender a soberania de Deus. E eu falo que o Senhor é tão maravilhoso, tão longânimo, né? Que Ele foi trabalhando com Jonas de uma maneira tão linda. Ele foi levando, lá fez nascer uma plantinha, para ele se livrar do sol, porque ele ficou bravo. Depois disso aqui que ele fala, ele foi lá para o monte ali quietinho, né? Foi descansar, e aí o Senhor fez crescer lá uma planta, cobriu ele do sol. Aí no outro dia a plantinha estava murcha, e ele ficou bravo de novo, ficou irado de novo. Não acredito, né? O que é isso? Agora eu vou ficar nesse sol aqui? É como se ele dissesse isso. Quantas vezes a gente faz isso, né? O Senhor dá, tal. E, não acredito. Eu queria isso. Né? E Jonas fez isso, mas o Senhor levou ele com calma. Foi conversando com ele. Quem que leu toda a história de Jonas? Quem não leu, não conhece? Leia. Você vai gostar muito do que o Senhor fez. É muito parecido com a nossa vida. Né? Eu acho lindo esse profeta, a maneira que ele foi audacioso em falar com o Senhor, e o Senhor sabia, porque ele também tinha um coração mole, porque ele queria fugir do Senhor, mas ele foi lá em Nínive, e a pregação dele converteu uma cidade, mesmo não querendo. E às vezes você emburra com o Senhor, mas Ele conhece teu coração. E se o teu coração não for um coração teimoso, duro, o Senhor vai te tratar como Ele tratou Jonas. É razoável essa tua ira? E aí ele faz murchar aquela plantinha, e ele reclama da planta, e o Senhor fala, peraí, você achou ruim que a planta morreu, ficou com dó? E você queria que eu destruísse uma cidade inteira? De 20.000 pessoas? Falou para Jonas, olha, essas pessoas não sabem distinguir qual é a mão direita da mão esquerda.
quer dizer, precisam de nós. E quantas vezes nós agimos assim, né, com os fracos na fé? Nós agimos assim. Mas eu não ia falar tudo isso de Jonas, eu ia falar só esse versículo. Mas glória a Deus, né? Mas depois teve uma oração curta, maravilhosa também, que é uma oração que deve nos ensinar no nosso caminhar de oração. Você não precisa, às vezes a gente ouve a pessoa falar assim, ai, não me chama para orar não, porque eu não sei orar. Alô? Você não tem que saber orar. Você tem que abrir o teu coração para o Senhor, só. Você sabe conversar com seu esposo, você sabe conversar com a sua esposa, você sabe conversar com o funcionário do banco, com o teu filho, mas não conversa com Deus? Qual é a dificuldade? Né? Então veja a oração de Jabes. Foi uma oração tão simples, curta, a gente chama de oração curta. Está lá em 1 Crônicas 4:10, que ele fala assim, olha... Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que Deus me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Essa foi a oração desse homem, só isso. E sabe o que Deus fez? Se você olhar um pouquinho aí para frente, Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus concedeu. Sabe por quê? Porque a oração de Jabes estava dentro do propósito de Deus. Não estava fora. A sua mãe, quando ele nasceu, né? Vamos lá, 1 Crônicas, deixa eu abrir rapidinho aqui, para a gente ler uma coisa. 1 Crônicas, no capítulo 4. Capítulo 4. No versículo 9 fala assim, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Olha só. Então, Jabes significa algo meio ruim, né? De dor, né? Ela colocou o nome de Jabes, porque foi com dores que ela deu à luz a ele. E aí, quando Jabes fala essa oração, dentro do propósito de Deus, é como ele dissesse assim, Senhor, me tira dessa herança. Me coloca no seu propósito. Porque ele fala assim, que Deus me abençoe. Quer dizer, aquilo que foi maldito na minha vida, Senhor, transforme em bênção. Transforme em bênção, né? Por isso que a oração dele foi eficaz. E aí ele fala, e me alargues as fronteiras. O que quer dizer isso? Que nós estamos que alargar as fronteiras, entrar no propósito do Senhor, chegar naquilo que o Senhor havia idealizado. Aqui é o Velho Testamento, Jesus ainda não havia nascido, mas tudo caminhava, tudo direcionava para a vinda do Senhor. E Jabes sabia da bênção. A palavra diz que ele era o mais ilustre de todos os seus irmãos. Quer dizer, era de integridade. E ele queria entrar no propósito do Senhor. Ele queria entrar na bênção, na promessa. Então ele fala, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Quer dizer, olha, Senhor, eu estava aqui de um jeito ruim, porque o nome que minha mãe pôs é cheio de dores, né? Mas eu quero sair dessa maldição, e que sua mão esteja comigo, para quê? Para que ele possa cumprir a promessa na vida desse homem. Dessa forma nós também devemos nos colocar, nessa oração simples. E aí ele fala assim, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. O que significa isso?
Todas as vezes que há um mal sobre a nossa vida, ou que há pecado, com certeza, fala, todas as situações que o mal está sobre a tua vida, a respeito do pecado, vem aflição. Pode falar isso para o teu irmão. Todas as vezes que tem um mal sobre a tua vida, a respeito de pecado, vem a aflição. Sabe por quê? Porque o Senhor permite que venha a aflição, para que você possa se alinhar novamente com Ele. E Jabes sabia disso. Ele não queria sair fora. Então ele sabia que se ele estivesse fora, o mal viesse sobre ele, ele entraria em aflição. E ele ia precisar começar com um tratamento. Ele ia precisar de muita coisa. Então a oração dele é simples. Que o Senhor me abençoe. Alargue as minhas fronteiras. Esteja a sua mão sobre mim. E que não sobrevenha sobre a minha vida o mal, para que eu não entre em aflição. Então, querido, quando você entrar em uma aflição, ore e fala, Senhor, me mostre aonde eu me desalinhei contigo. Porque você não pede para tirar a aflição, pede para alinhar novamente. Porque todas as vezes que tiver aflição, é porque tem algo errado. Eu não estou falando da aflição de perda do ente querido. Eu não estou falando numa aflição quando você fica triste com algo que aconteceu na tua família. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquela aflição de alma, que vem porque alguma coisa está errada sobre a tua vida, que está te distanciando de Deus. Então a oração de Jabes é maravilhosa. Depois você lê mais, medita nela, que é muito bonita. Depois tem muitas outras orações, o nosso tempo é curto, mas uma outra oração maravilhosa de perseverança, de intimidade com Deus, de ousadia. A oração de Abraão, né? Quando ele começou, eu falo que não é nem uma oração, né? É uma conversa tão íntima, que é por isso que Deus falava que Abraão era amigo dele. E era uma conversa de amigo mesmo. Abraão conversando com Deus, quando Deus decidiu destruir, lembra das cidades? Sodoma e Gomorra. Quando o Senhor decidiu destruir, porque o pecado tinha chegado ao limite. E Abraão se aproximou de Deus e começou. Eu vou dar o texto para vocês, está lá em Gênesis 32, a partir do 24, vocês vão ler em casa, tá? Não, perdão, isso daí é outro texto, não é não. É Gênesis 18, a partir do 23. Esse texto que eu dei antes é a oração de Jacó. Então ele chega assim para Deus e fala assim, Senhor, olha, você imagina a conversa, né, de Abraão. Se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor, com certeza, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio. Eu tenho certeza que o Senhor não vai fazer isso. Longe de ti tal coisa, ele fala. O Senhor não vai fazer isso. O Senhor é o juiz de toda a terra. Aí o Senhor fala para ele, se tiver 50 justos, eu não destruirei a cidade por amor dos 50. Aí ele fala de novo assim, Senhor, mas se nesses 50 tiver faltando 5, né? O Senhor vai destruir. E foi aquela conversa com o Senhor, né? E depois ele vai e fala assim, olha, mas e se tiver, olha, deixa eu falar mais um pouquinho, né? Não se ire o Senhor comigo, mas se tiver 40, aí o Senhor fala, por amor dos 40 eu não destruirei a cidade. E ele vai para os 30, e se tiver 30, por amor dos 30 eu não vou destruir a cidade. E ele continua, olha, só mais uma vez eu vou falar, mas e ainda se tiver 20? Olha que conversa de amigo, né? Você vem, o Gelson fala para a Delise, Delise, vamos em tal lugar. Não, Gelson, eu não quero ir. Mas se for só um pouquinho, né? É uma conversa mesmo assim, tranquila. Mas era de intercessão.
O propósito dele estava no coração de Deus. E se tiver 10 ainda, e se nessa cidade restar 10 só, por amor aos 10, eu não destruirei a cidade. E aí, parou a conversa aí, né? Porque Abraão sabia que Ló estava com toda a sua família lá. E a família de Ló eram em 6. Saíram apenas 4, né? Foram salvos. Só que, no final das contas, a mulher ainda teimou, desobedeceu, olhou para trás, virou uma estátua de sal. E foram salvos naquela cidade apenas 3 pessoas, o pai e as 2 filhas. O Senhor está pronto para salvar. Ele não está com o ouvido tapado, nem com as mãos encolhidas, para que não possa salvar. Ele está pronto para ter uma conversa sincera com você, para ter uma conversa tranquila, gostosa, de amigo. E nós só precisamos fazer isso. Não é tão bom? Conversar com o Senhor. Porque às vezes a gente pensa que vai esconder alguma coisa do Senhor, né? Mas Ele conhece cada pedacinho do nosso corpo, sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Então não adianta se esconder embaixo da cama, o Senhor vai estar. Ele fala, não adianta, se você subir lá, o salmista fala no Salmo 139, se eu subir no mais alto monte, Deus vai estar. Se eu descer no mais baixo abismo, o Senhor lá estará. E glória a Deus por isso, porque Ele é onipresente nas nossas vidas. E você pode pedir aonde você estiver. Sabe por quê? Porque o Senhor nos deu livre acesso ao Pai. Esse povo do Velho Testamento não tinha livre acesso ao Pai, de entrar no Santo dos Santos para pedir perdão dos seus pecados. Pela misericórdia de Deus, pelo Espírito que havia, não dentro do homem, Deus aparecia diretamente e conversava com ele, como conversou com Abraão, como conversou com Moisés. Hoje nós temos o Espírito Santo que faz isso por nós. Então você entra no Santo dos Santos, sem precisar do sacerdote, e fala diretamente com o Pai, através de Jesus. Então o que você está esperando? Que você não tenha essa conversa como Abraão teve? Como Jabes? Uma oração simples, né? Mas o Senhor atendeu a oração dele. Assim como vai atender a sua. Amém, queridos? Fecha os olhos um pouquinho.